Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje, enfim, falaremos sobre como cada um de vocês que está assistindo esse vídeo pode ver seres celestes de luz ou OVNIs, irmãos galácticos, em qualquer lugar que vocês estejam, certo? Então, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo, porque eu tive a permissão, o aval para poder falar sobre isso e eu quero que vocês passem adiante para que contagie todas as pessoas a saberem que nós não estamos sozinhos aqui no nosso planeta Terra, ok? Então, até daqui a pouco, até depois da vinheta. Só mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Se vocês verem um vídeo inteiro, no final do vídeo eu vou colocar uma filmagem que eu mesmo fiz. É muito difícil filmar esses seres celestes de luz, esses irmãos galácticos, correto? É muito difícil, principalmente que, eu não sei, celular não presta muito para filmar essas coisas, porque não chega até lá, você vê um pontinho muito pequeno. Mas dessa vez eu fiz um vídeo, na verdade não fui nem eu que filmei, infelizmente, foi minha esposa. E eu tava olhando, eu falei, Danuta, filma aí, porque tava vindo na minha direção assim, ó, se aproximando e se tornando grande. No celular não parece a grandeza que ele estava, quando se aproximava, o brilho irradiante que ele tinha. Mas eu consegui filmar um pouquinho, tá bom? Então no final do vídeo, eu peço que assistam o vídeo totalmente, porque vai ter várias coisas que eu vou falar sobre esse assunto até o final. Então no final eu vou colocar esse videozinho aí pra vocês conferirem. E agora vamos com a vinheta aí, vamos que vamos, amigos. Tamo junto. Ты не увидишь. Тебе не надо. О, Буся, гори. Ты Ну снимай быстрее. вижу. Даня, давай. Да, это реальные тарелки. А кто-нибудь камеру взял вообще? А иди возьми камеру-то. Чем мы на телефон снимаем? Еще она вылетает. Давай, Давай камеру. тарелка. Где же она летела? Да вон с ней. Ой, кто это? Друзья по разуму. Ой, тебе. Вот там еще. Маш, еще одна вылетает. Ой, Марка, посмотри. Ой, еще. Ян, Да, вижу.
Ну, еще по-моему. О, 4-й, по-моему, смотри. Что за прикол? О, еще один. Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Vamos falar sobre extraterrestres, seres extraterra. Amados irmãos, eu gosto de chamar de seres celestes de luz, né? Muitas pessoas hoje em dia, muitos programas de televisão, muitos ufólogos, muitas pessoas se interessam, né, por extraterrestre, né? Pesquisam bastante, veem filmagens, algumas verdadeiras, outras falsas e tudo mais. E agora você aí de casa poderá, eu vou passar as coordenadas de como você pode, você próprio, avistar nossos irmãos de luz, tá? Nossos irmãos extraterra. Primeiramente, brevemente, vou falar sobre a minha experiência, na verdade, como eu cheguei a vê-los, né? E quem são também. Então vou falar da forma mais rápida, porque meus vídeos acabam tendo aí 30 minutos, 40 minutos. Eu nem sei se as pessoas conseguem ter paciência para chegar até o final para ver, mas é óbvio que muitas informações interessantes eu passo nesse tempo todo. Por isso, quando vocês verem meu vídeo, vejam com paciência, tá? Antes disso, eu gostaria de indicar alguns vídeos recentes que eu fiz, que é muito importante também, que tem conteúdos muito importantes, certo? Para que vocês verifiquem. Eu fiz um vídeo sobre projeção astral, tá? Como fazer uma projeção astral. Vai ali na lista dos meus vídeos, vocês vão ver. Fiz um vídeo sobre sonhos, certo? Sobre sonhar com o Nibiru ou o Planeta X. E também falei muito sobre a questão dos sonhos, de identificar a questão dos seus sonhos, né? Porque podemos sonhar com vidas passadas, sonhar no plano astral, e às vezes os sonhos são inconscientes, não são tão lúcidos, mas são muito significativos e importantes para nós. Fiz também um vídeo sobre uma filmagem de Nibiru ao lado da Lua, né? Uma nova filmagem de Nibiru, que sinceramente, eu não posso confirmar que seja verdade, mas realmente oscilou a minha curiosidade. E neste próprio vídeo, sobre Nibiru sendo filmado ao lado da Lua, também coloquei as informações que a elipse do Nibiru está na nota de franco suíço e no dinário iraquiano. Então, o Nibiru está sendo referenciado ali nas notas da Suíça e do Iraque. E nem dentro desse próprio vídeo também eu coloquei um anúncio da NASA falando que Nibiru e que existe um nono planeta, o planeta 9 no nosso sistema solar, entre também uma reportagem de outro país aí falando, né, anunciando também um pouco da história do Nibiru, e esse anúncio da NASA e tudo mais. E também no final do vídeo, no início do vídeo tem a filmagem sem som, e no final desse vídeo, né, de Nibiru ao lado da Lua, tem o vídeo completo com som e a pessoa falando, eu tô filmando e tudo mais. Então esses vídeos aí eu gostaria que vocês pudessem, quem não viu ainda, vai ali no meu canal, ali nos vídeos, e vejam, além de outros vídeos que eu falo sobre guerras extraterrestres, e entre outras coisas, tá bom? Bom, falando um pouquinho da minha experiência, como eu cheguei a começar a ver nossos irmãos celestes, foi o seguinte: eu tive um despertar em 2015, 2016 uma vontade imensa de ir para Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros. Eu moro em Brasília, então é aqui perto, umas 2, 3 horas mais ou menos de viagem. Demorou um pouquinho, cheguei, fui para lá e vi nossos irmãos celestes de luz. E quando eu voltei para Brasília, pensei que só veria lá. Eu já estava com essa mentalidade de vê-los. Alguma coisa dizia para mim que eu iria ver alguma coisa diferente nessa minha viagem. E constatei. Quando eu voltei para Brasília, depois eu constatei também que eu posso ver onde eu estiver.
E depois eu trouxe amigos aqui em casa que também viram, certo? E depois também eu passei para alguns amigos, porque nós temos um grupo no WhatsApp, de amor e luz e de vários assuntos, né? E eu passei para alguns amigos, dei as coordenadas e eles também viram. Então, eu notei que todas as pessoas podem chegar a ver, principalmente aquelas despertas, certo? E daí depois que eu vi, eu tive vários tipos assim de visualizações, né, avistamentos e também de certa forma contatos, até por sons, né, hoje em dia. Então, eu vou contar para vocês como vocês podem ver, certo? E também quais os horários, porque há horários específicos, correto? Então vamos lá, meus grandes amigos, vamos lá que vocês devem estar ansiosos aí para saber como avistar nossos irmãos celestes, né? Nossos irmãos galácticos. Bom, primeiramente, você tem que começar a olhar o céu, certo? Só que tem que ser em determinados horários. Então, quando começa a anoitecer, tá? Eu vou dizer mais ou menos, agora não vou me lembrar do horário, porque como estamos no horário de verão e tem uma alteração do horário, né? Antigamente, quando a gente estava no horário de verão, anoitecia às 19 horas, né? Normalmente, quando não estamos no horário de verão, anoitece 18 horas. Quando estamos no horário de verão, estávamos no horário de verão, anoitecia 19, né? E hoje em dia, parece-me que está anoitecendo por volta das 8 horas da noite, né? Coisa estranha isso, né? Então, o que acontece? Quando começa a anoitecer, certo? Você vai olhar para o céu. Você vai ou sentar numa cadeira e ficar olhando, porque dói o pescoço. Nossa, mãe! Você fica olhando para cima, realmente dói o pescoço e tudo mais, mas é imprescindível você olhar e não tirar os olhos do céu. E para onde você vai olhar especificamente? Para as estrelas. Você vai fixar os olhos nas estrelas, mas não ficar olhando só para uma estrela. Você vai ficar olhando em todas as estrelas. É óbvio que o céu que tem que estar limpo, correto? Tem que estar limpíssimo. Isso é muito importante. Então você vai olhar e vai ficar olhando as estrelas. Daí olha para lá, olha para cá, vê que não tem nenhum movimento, olha para o outro lado e tudo mais. Nisso, você vai notar que uma estrela lá em cima, na altura das estrelas, vai começar a andar e caminhar pelo céu. Vai começar a deslizar pelo céu, certo? Vai começar a deslizar. Daí vai para uma direção, às vezes depois vai para outra, daí depois de lá você já vê outro passar. Demora um pouquinho às vezes, mas eu já vi 3 ao mesmo tempo. E o pior não, né? Coisa boa. Eu vi 3 e passarem juntinhos assim. Daí eles meio que se tocam, dão luz e depois cada um vai para um lugar. Isso é interessante. Daí alguém vai perguntar, mas eu já vi isso. E pode ser um satélite. Não é satélite. Por que eu posso afirmar que não é satélite, irmãos? Porque quando você começa a ver, óbvio, quando você busca o amor incondicional, quando você está desperto, quando você quer se conectar a nossos irmãos, você olha e vê, certo? E depois você vai ver esferas de luz, o rastro de energia de luz passar muito próximo a você. Já desceu uma bola tipo de futebol, basquete, diante dos meus olhos. Apenas luz energética, luz de energia, copos de energia, certo? Então, quando você vê e você admira, sempre faço uma reverência, né? Sempre faço uma reverência, tal, coisas assim, converso, né? Você vai ver mais coisas, você não vai só se limitar a isso. Você vai ver realmente, como eu disse, já desceu esferas de luz na minha frente, certo? 5, 10 metros assim, aliás, de cima para baixo. E eu já vi também em cima do telhado, numa altura assim, em cima do telhado, passar uma esfera de luz rapidamente. Eles são muito rápidos, certo? Velocidade da luz, você vê até um rastro branco atrás. E você vê o som, isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa quando está muito próximo. Quando está mais lá no céu, você não vê.
E daí você vai ver cada vez mais. Você não vai ver só eles lá em cima. Quando eles estiverem lá em cima, muitas vezes eles vêm devagarzinho assim, daí eles param numa certa... em cima de você, às vezes, ou às vezes mais distante também, começa a se aproximar de você, começa a vir na sua direção que você está olhando. E nisso, aquela estrela que, por exemplo, lá em cima é assim, começa a se expandir. E daí você começa a ver aquela grande luz vindo na sua direção e brilhando cada vez mais. Só que é óbvio, às vezes nosso coração bate mais forte, porque é algo novo, certo? Principalmente no meu início, batia mais forte meu coração, eles começavam a se aproximar e de repente eles já subiam e iam para outra direção, correto? Então o satélite não faz isso, meus amigos. O satélite também não passa por cima da sua casa, correto? Eles estão lá para lá da atmosfera. Então não vamos... Tem muita gente... Vem um amigo meu, por exemplo, até estava contando em outro vídeo, que falou, não, isso é satélite, baixou um aplicativo de satélite lá, que tem todos os satélites que existem, daí tava passando um, ele apontou, mas não tá aparecendo que é satélite mesmo, e não era satélite. E daí a questão, porque também depende da nossa frequência vibracional, correto? Para eles passarem mais próximo, por exemplo, para eles descerem mais próximo de nós, para eles conversarem através de som. E como que eu descobri que era eles o som? Porque pareciam uns estalos como se fossem pássaros. À noite normalmente não tem pássaro, né? Então à noite parecia pássaros. E alguma coisa assim. Eu fico falando de som, eu fico conversando através de sons com eles também. Mas além disso, você pode também abrir a sua mente, sua consciência e também receber algumas mensagens telepáticas, assim, se você estiver inspirado, você consegue também sentir as informações. E daí, eu notei, eu estava ouvindo o som e de repente, numa altura do meu telhado, subiu de baixo para cima uma pequena energia, assim, né? Não era uma bola, dessa vez não era uma bola, era uma energia mais concentrada, mas você poderia ver. Às vezes essa energia é da cor branca, às vezes é da cor azul, às vezes é da cor dourada, depende do ser celeste que a gente está visualizando ali, tá? Daí depois eu vou falar para vocês quem são eles, tá? E daí de repente eu vi o barulho, e daí ele subiu de baixo para cima, na altura assim mais ou menos do meu muro, subiu de baixo para cima e foi instalando esse barulho como energia. Subiu, foi um pouquinho e depois desapareceu. Porque isso que é o mais interessante, eles aparecem rapidamente e daí eles somem, entendeu? Como se fosse uma estrela cadente, mas em cima do telhado, né? A primeira vez que eu vi lá em Alto Paraíso passar essa estrela cadente, assim, com rastro branco, passar essa energia de luz, eu pensei que era uma estrela cadente, fiz um pedido. Mas aí eu vi que não era, porque depois eles se aproximavam mais, descia de cima para baixo, subiam, ou passava, assim, em cima do telhado de casa, um pouco mais na lateral. Então eu vi que a estrela cadente não passa nessa altura, entendeu? E muito menos satélite. E daí depois eu vi que esses sons que eu ouvia de madrugada, que eu ouvia em determinados horários, porque esses sons, eles podem estar em qualquer momento da noite, principalmente, tá? De dia também eu posso ouvi-los. Às vezes, não é sempre, mas normalmente é à noite. Então, esses sons eu descobri que eram eles, porque depois eu olhei, fixei o som e junto com esses estalos de energia. E subiu, entendeu? Então, vamos lá, vamos para as coordenadas. Hoje em dia, é mais ou menos, eu não marquei hoje, porque hoje eu gravei um vídeo ao vivo aí de 2 horas, inclusive, uma live, perguntas e respostas e tudo mais, que é um outro vídeo que eu gostaria que vocês vissem, acho que é o último vídeo que eu fiz, aliás, o penúltimo vídeo, porque eu gravei um vídeo antes, que eu vou colocar amanhã, esse vídeo aqui eu vou colocar depois de amanhã, tá? Por isso que eu tô com a mesma camisa, eu já tô gravando 2 vídeos, eu gravei um, vou gravar esse, e depois eu acho que eu vou até gravar mais um. E daí o que acontece? As coordenadas, tá? Mais ou menos está anoitecendo por volta das 8 horas. Quando começar a escurecer e começar a aparecer as primeiras estrelas, você já pode ficar de olho sem tirar os olhos do céu, correto? Sem tirar os olhos do céu. E daí você
hoje em dia eu marquei mais ou menos o horário que eles terminam de passar, que é por volta das 9h50 da noite, correto? Então, entre 8 a 9h50, vocês, entre 8h30, se não me engano, 8h30, 9h50, vocês ficam olhando que vocês podem avistá-los, tá? Como vai começar a avistar realmente lá em cima, e depois eles vão se aproximando conforme sua frequência, conforme também o seu respeito por eles e tudo mais. E isso vai se tornar frequente na sua vida, porque isso vai transformar o seu interior. Agora, para aquelas pessoas que não acreditam, tá? Não acreditam, procurem ver, mas abram o seu coração para ver, certo? Porque não adianta você não acreditar, a gente só vê realmente quando acredita, e também quando nós temos um coração aberto para o amor, não somos amargos, né? Eu tava vendo uns comentários, tava respondendo agora há pouco, fiquei uma meia hora respondendo alguns comentários de alguns vídeos que eu faço, e infelizmente às vezes as pessoas são agressivas, né? E eu falo para elas, abrandem o coração, né? A lei da atração é tão importante, então tudo que nós falamos, pensamos e agimos, jogamos para o universo e o cosmos nos devolve isso. Então, para a gente ter uma vida feliz, temos que agir, ter uma conduta ética e moral, respeito mútuo pelo próximo, de uma forma reta, né? Então, isso é uma coisa importante. Você, para ver os nossos irmãos celestes, você tem que realmente acreditar e ter o amor dentro do seu coração e praticar o amor também. Segunda coordenada, antes de amanhecer. Antes de amanhecer, desculpa galera, mas tá com a boca seca aqui. Antes de amanhecer, agora eu vou pegar mais ou menos umas 5 horas até as 6 horas, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. É 1 hora depois que anoitece, 1 hora mais ou menos antes de amanhecer. Você já pode ir lá ficar olhando para todas as estrelas. Não é nem ficar focando em uma. Você vai olhando para todas as estrelas. Você vai ter que ver uma estrela se movimentando. E de repente você vai ver. Às vezes passa lá longe, você vai acompanhando, depois às vezes passa perto. E de vez e a maioria, assim, quando você tá bem, vem para sua direção. E às vezes você até para em cima. Uma vez realmente parou em cima na minha cabeça. Tinha 2. Isso que é o mais interessante, que eles têm a comunicação. Tinha uma um pouquinho mais distante que eu tava olhando, e quando eu olhei pra cima, tinha uma descendo já na minha cabeça. Daí eu falei, ai, ai, ai. Daí meu coração já disparou, e daí uma estrela gigante em cima de mim, daí subiu de novo. Daí eu vou dizer pra vocês quem são eles, tá? Quem são esses amados irmãos celestes? Isso é uma coisa muito interessante. Certo? Quando nós vemos só a luz lá em cima na altura das estrelas, podem ser realmente naves, OVNIs, certo? Naves espaciais. Só que as naves espaciais, elas se camuflam dentro da nossa dimensão. É raro as pessoas avistarem realmente ela de forma física, porque elas são já de dimensões superiores. E algumas naves, inclusive a dos arcturianos, que são umas naves mais bonitas que existem, elas conseguem adentrar a nossa dimensão física, certo? Só que é óbvio que elas se camuflam. Até hoje um B-12, se eu não me engano, tem aviões aí que conseguem ficar invisíveis. Então a gente já tem essa tecnologia há muito tempo já, só entendeu? E eles também têm, só que às vezes é óbvio que falha, essa tecnologia falha, e daí aparece a estrutura da nave mesmo. Só que esses irmãos celestes que passam lá em cima, quando passam lá em cima, realmente pode ser naves, e através da luz, que é uma luz que envolve tudo isso, e principalmente por ser noite, eles estão também camuflados, eles se mostram porque eles podem aparecer com uma luz e de repente sumir essa luz, entendeu? Isso é uma coisa mais interessante ainda. Eu, como já vejo há meses, né, quase diariamente, quando não tem nuvens, né, muitas nuvens, e quando tem nuvens eu só fico olhando para ver as esferas de luz mais próximas. Quando tem nuvens, daí eu fico lá só aspirando ver as esferas de luz mais próximas, que são aquelas que passam mais assim abaixo do telhado, abaixo das nuvens. Mas quando eu vejo nuvens, eu nem sempre saio lá para fora, porque às vezes tem que sair 4, 5 horas lá para fora de casa e tudo mais. Normalmente eu vejo assim. Às vezes na minha janela também eu consigo ver, entendeu? Mas como eu já vejo há meses, o que acontece? Quando eles estão lá em cima, eles podem ser as naves espaciais ou podem ser seres maravilhosos, grandiosos de luz.
corpos celestes de luz, correto? Então, lá em cima eles são grandiosos, porque eles brilham mais, eles podem brilhar mais que uma própria estrela, certo? Eles podem passar do tamanho de uma estrela de Vênus, como nós vemos hoje, aquela estrelona brilhante que a gente vê todos os dias aí, parece que ela está cada vez mais próxima da gente e irradia uma grande luz. Eles às vezes passam dessa forma, e às vezes eles passam apagadinho. Isso é uma coisa importante, você tem que prestar atenção, porque às vezes eles passam apagadinho. Assim, tem a luz, mas menor luz, um pouco mais acima, daí fica menos visível. E às vezes eles passam mais iluminados. E tudo depende, tem algumas vezes também, que é quando eles querem dar um sinal pra gente, ou principalmente quando a gente está pensando em alguma coisa, e daí eu converso com eles assim, eu pergunto alguma coisa e peço para eles soltarem uma luz. Porque eles são uma luz constante, não são aviões nem nada. Eles são uma luz constante. E de repente eles estão passando lá em cima. Daí daqui a pouco eu converso e pergunto alguma coisa e peço, ó, se for isso ou não, solte uma luz. Aí ele faz assim, solta uma luz e continua andando. Daí mais pra frente eles podem soltar uma luz de novo. É muito louco, é muito legal. E isso você vai aprendendo sozinho, ter o contato com eles, entendeu? Então, esta é a questão. Quem são eles? São seres celestes de luz. Podem ser arcanjos, tá? Quando passam mais baixo de nós. Podem ser mestres ascensos. Por quê? Que os seres superiores, eles podem se materializar até através de um pássaro. Entendeu? Eu já vi pássaro branco passando em cima do meu telhado. Porque às vezes eu vejo as esferas de luz e às vezes eu vejo um pássaro branco também, que eu nunca tinha visto na minha vida, um pássaro bonito, branco, só que daí eu pensava que era um pássaro normal, certo? Porque cada ser pode se materializar como quiser, até como uma águia, até como um gavião, alguma coisa assim. Mas daí por que eu notei que esse pássaro branco era um ser? E isso tô dizendo acordado, não é dormindo não, hein, galera? Porque passou um pássaro branco, como eu tava olhando pro céu, passou aquele pássaro branco bonito, assim, ó. Daí eu fiquei acompanhando, daí eu já tava sentado, já levantei e fiquei olhando. Quando ele passou do meu muro mais pra lá, ele simplesmente sumiu. Sumiu. E tava próximo. Entendeu? E baixo. Passou, tipo, 1 metro do meu telhado, 2 metros do meu telhado. Entendeu? E passou aquele pássaro branco bonito, daí eu falei, olha que beleza e tal. E eu pensando que era um pássaro de verdade, né? Eu fiquei olhando o pássaro, falei, nossa, essas horas da madrugada, passando um pássaro aqui, que esse pássaro aqui deve ser, né? Daí, olhando e sumiu no ar. Daí eu falei, opa, esse daí não é um pássaro de verdade, é uma transformação, né? Uma mutação temporária que eles fazem. Entendeu? Por quê? Eles têm esse poder de se transformar, certo? Então, como eu vejo às vezes só esferas de luz, só energia de luz passando, às vezes faísca acima da minha cabeça, uma faísca assim, porque eu até apago a luz, porque não ter interferência de luz embaixo. Eu apago a luz e fica um planetário, só estrelas no céu, é lindo, maravilhoso. Só que com o celular não consigo filmar. Infelizmente eu não consigo filmar. Eu tenho uma filmagem. Eu acho que eu vou colocar aqui nesse vídeo, tá? No final do vídeo eu vou mostrar uma filmagem para vocês. Então, meus amigos, o que acontece? Vocês têm que estar preparados, acreditar, tá? E respeito e coração aberto. E frequência, alta frequência de amor e luz. Porque isso daí é onde eles vão conseguir se aproximar de você. Então, resumindo, quando anoitece, até umas 9h50, isso eu digo no horário de verão, hein, galera? Depois não vai falar, chega no horário depois que não é. Então, voltou o horário normal, daí até umas 8 horas, se eu não me engano. Agora não me recordo também. É mais ou menos 1h e meia depois que anoitece. Logo quando anoitece para depois. E antes de anoitecer, 1h e meia antes de anoitecer também, tá? Que vocês já vão poder ver. E prestem atenção
abram seu coração e enjoy, meus amigos, enjoy. E daí, por que eu tive o aval deles? Porque realmente eu perguntei pra eles e eles brilharam pra mim, porque eu tinha esse receio, entendeu? E daí, eles autorizaram justamente, né, daí, conforme consciencialmente descobrindo, que eles querem, que eles vão ter um contato conosco maior cada vez mais, certo? De forma acordada, porque em sonhos muita gente está sonhando com extraterrestres. Eu já tive vários. Já estive em nave espacial, já recebi primeiro avistamento. Pior que 24 minutos, não quero prolongar muito esse vídeo. Mas vamos contar rapidamente, vai. Tava jogando futebol de salão, tal, ali numa cidade lá em Itu. Eu saí num portão, saí na rua da casa da minha avó. Isso daí eu tava sonhando, tá, galera? Só pra relembrar. Daí, de repente, na verdade, eu tava jogando futebol, vi uma nuvem que parecia uma nave. Tinha uma volta de uma nave. De repente, a nuvem se dissipou e era uma nave. Eu falei, olha lá, galera, olha lá, todo mundo saindo correndo, todo mundo correndo pra tudo quanto é lado. E eu fui até o portão, meio rápido também, saí e vi uma pessoa correndo, ou uma alma, um espírito correndo, no meu sonho, né, alguma coisa assim. E disso daí saiu um negócio e puxou o rapazinho pra cima. Eu falei, opa, não vou nem correr. Cheguei e fiz assim. Fiz uma referência, a nave era grandona, se transformou, desceu na rua, assim, de uma forma menor, e daí teletransportou de dentro para fora 2 pessoas. O meu amigo Ono e o Fiore, certo? Então, depois disso, eles entraram na casa da minha avó junto comigo, pediram para que ofereceram que se eu quisesse ir com eles, eu falei que não era o momento, me deram uma senha e tudo mais, isso tudo num sonho astral, beleza, galera? E daí eu agradeci e tudo mais, e beleza, isso aí foi um dos sonhos. Eu tive outros vários, que depois eu faço só um vídeo de sonhos, tá bom? De sonhos com os extraterrestres. Então, pelos sonhos, porque quando você sonha, você tá indo no astral. Seu espírito sai, quando você dorme, seu espírito sai e viaja. Como eu disse, passado, presente, futuro. Futuro quer dizer numa outra realidade, no nosso mesmo planeta, mas numa cópia do nosso planeta, que já está no futuro. Daí nós voltamos para o corpo, por isso nós temos o déjà vu, né? O déjà vu. Nós sonhamos no nosso mesmo planeta, mas uma cópia dele, uma coisa acontecendo, correto? Daí depois nós voltamos para a nossa realidade e de repente passa-se um tempo e nós vivenciamos aquilo. Daí fala, nossa, eu já vi aquilo, é um déjà vu, né? Então isso daí também nós vivemos no futuro. Nós podemos vivenciar também coisas do futuro. Beleza? Então, meus amigos, lembre-se, caso quiserem entrar no grupo do WhatsApp, mandem mensagem no 61 97400 6026, que daí depois eu passo as coordenadas. Se vocês quiserem, eu vejo junto com vocês, tá? Porque daí muitas pessoas que eu consegui ver, que são pessoas distantes, às vezes São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, outros estados, tá? Porque também lembre-se, galera, depende do estado que você está. Tem estado que anoitece mais cedo, entendeu? Então você tem que analisar. Eu sou de Brasília, então tem estados, tem horários diferentes. Certo? Então, se vocês quiserem, daí vocês mandam mensagem, eu adiciono no nosso grupo, e daí no PVT também, quando for um momento de eu for ver, se o meu céu estiver bom, e o seu céu também, daí eu falo, olha, vamos ter referência da Lua? Daí, ó, tá passando aqui agora por volta perto da Lua, uns 2 palmos da Lua. Daí a pessoa olha lá também, dependendo do lugar, e consegue enxergar em tempo real, entendeu? Então a gente consegue ver juntos também. Eu já consegui com algumas pessoas, e é por isso que eu digo que todos vocês podem ver se tiver amor, se vocês preservarem o amor dentro de vocês. Amados irmãos, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? E vamos fazer com que mais pessoas saibam sobre isso e elas saibam que nós não estamos sozinhos no universo, certo? E vamos realmente respeitá-los e amá-los, porque eles que protegem o nosso planeta. Todos os dias eles saem para trabalhar em direção ao Sol, muitas vezes, para poder trabalhar, para poder nos proteger da rotação da Terra, proteger de asteroides e meteoros, proteger de vulcões, proteger as placas tectônicas, protegendo de tudo quanto é forma. Depois eles voltam, né, quando anoitece, para descansar. Óbvio que há um rodízio sobre isso.
mas saibam que eles estão aqui justamente para nos proteger, correto? E com certeza, você tendo muita luz, estando numa alta vibração, você vai receber uma grande energia, onde vai abrir completamente sua consciência, tá bem? Fiquem com Deus, nosso Pai Criador, fiquem com Cristo, nosso Arcanjo Miguel, seu eu superior, seu anjo da guarda, amada Mãe Divina Maria. Amem-se e amem-se, amem o próximo, certo? Sejam felizes, muita paz, muito amor, gratidão a todos. Ai, que o celular fica sumindo. Ai, que o celular fica sumindo.